Horas e 8 minutos, sabadão, dia 22 de janeiro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, você nos acompanhando em 94.9, tá aí pelas nossas redes sociais, muito obrigado. Você que tá pelo aplicativo acompanhando a gente também, muito obrigado pelo carinho. Você pode participar, Direitos na Rede, a gente tirou umas férias, né? Foi 30 dias... E hoje estamos de volta com ele também, Machado, tudo bem? Olá Luciano, olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, aqui pela Rede Fé FM 94.9, modulando aqui do Parque Ribeirante, do Parque Bandeirante para toda Ribeirão, região, São Paulo e até Brasil e mundo, né Luciano? Porque agora a gente está no nosso programa multiplataforma aqui pela Rede Mundial de Computadores. Muito bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Depois, como disse o Luciano, de um mês de férias, a gente meio enferrujadinho, está voltando aí para o programa Direitos na Rede e com todo o gás. Hoje nós teremos aqui, como sempre, o Papo de Crente do pastor Ariovaldo Ramos e Wesley Teixeira, e o tema é vacinação infantil. Eu vou entrevistar aqui a Tatiana e o Rafones, que são os membros do Hierofante. Vamos falar de cultura na periferia. Você vê, Luciano, que o programa está bem recheado hoje. Como é que foram as férias, Luciano? Passou bem? Aproveitou? O que você fez de novo? Aproveitei um pouquinho, viu, Machado, né? 30 dias, passou assim, rapidinho. Nem viu? Nem vi. Foi lá comer a comida da mamãe? Fui em Rincão, do lado ali de Araraquara, né? Não tem coisa melhor, fazia tempo, hein? Fazia tempo que eu não ia passear. Não paparicado ali, que eu parece sei que eu disso. voltei embora, assim, sabe? Ela falou, se você quiser ficar aqui direto. Eu falei, eu aceito, viu? Voltou com a bateria carregada? Carregada. Ô Machado, 11 horas e 10 minutos. A gente tem prêmios aqui? Tem prêmios? Tem caneca hoje, Zé? Tem uma caneca. Caneca Direitos na Rede, que você pode participar. Manda aqui no WhatsApp para nós, 99765-898. Você manda o nome completo, cidade, o bairro, porque no finalzinho você vai estar concorrendo a essa linda caneca. Que caneca linda! Então manda para nós, 99765-898. Estamos te esperando. É isso aí, gente. Então fica aqui conosco na Rede Fé FM 94.9, no programa Direitos na Rede, que hoje nós temos muito assunto interessante aí, como eu disse, vacinação, cultura e o nosso papo diário. Eu queria, o Luciano e nossos ouvintes da Rede Fé FM dizer que nesta volta do nosso programa, ficamos aí durante as festas do final de ano e um mês fora do ar, nós estamos voltando com muita energia e com muita vontade de encontrar os nossos internautas, os nossos ouvintes, para bater esse papo aqui aos sábados, das 11 ao meio-dia, que eu pretendo fazer um espaço bastante participativo. Então é importante que você que está nos ouvindo, que está nos vendo pela rede de computadores, também faça a sua intervenção, a sua pergunta ao longo da entrevista que nós vamos fazer aqui. É importante a participação e neste Direitos na Rede nós queremos que essa participação seja de verdade, que ela seja efetiva, que você participe realmente.
Nós teremos imenso prazer em receber a sua pergunta e passar aqui aos nossos entrevistados para responder. O tema é cultura. E vamos conversar com o Rafones, que está aqui do meu lado esquerdo, com a Tatiana, que está do meu lado direito, e é com este casal simpático que nós vamos falar de cultura na periferia, programas, projetos culturais, etc, etc. Coisa que é, como todos sabemos, vital. A cultura é um direito fundamental, por isso estamos aqui discutindo a cultura no Direitos na Rede, e por ser um direito fundamental, ele precisa estar acessível a todos, não só aqueles que podem comprar cultura, que podem consumir cultura, que têm, portanto, meios e recursos financeiros para ter acesso à cultura. Como ela é um direito humano, é um direito de todos. E, portanto, uma das nossas tarefas, um dos nossos objetivos é fazer com que todos, de fato, tenham acesso à cultura. E é por isso que nós estamos discutindo hoje aqui exatamente este tema, cultura. Bom dia, eu vou começar aqui com a Tatiana, né? Vamos prestigiar as mulheres aqui, né, Rafa? Você não se opõe, não? Não, que isso. É? Tá de acordo? Perfeitamente. Assina embaixo? Tranquilamente. Senão pode dar problema, hein? Pra você e pra mim. Que isso. Tatiana, bom dia, muito obrigado pela presença aqui no programa Direitos na Rede. Bom dia a todas e todos, eu que agradeço o convite. Lisonjeada. Muito bom. Rafones, bom dia, obrigado a você também, viu? Bom dia, Machado, bom dia, Luciano, né? Não perdi o nome não, sou ruim com isso. É o nosso Luciano Nascimento. Isso. Luciano Nascimento. Prazer, ele tem um fã-clube grande aqui, né? Oh, bom saber, hein? Até parece. Segue o Luciano aí, procura o Hierofante na rede, segue a gente também. Opa! Legal. Tem um fã-clube grande. É um prazer, viu, Machado? A gente já conhecia aí de outros carnavais, e pra gente é muito importante estar aqui com espaço, conversar com um público que normalmente não é o nosso público. Inclusive foi isso que eu até conversei com o Zé, falei que pra nós era interessante ver no sábado ao vivo por conta da rádio, que a gente quer ampliar um pouco o que a gente tá pautando já aí desde o começo da nossa batalha pela cultura aí para todos, difusão da cultura para todos e todas, né? Certo. A Tatiana e o Rafones são artistas, são produtores de cultura, são difusores de cultura e atuam aqui em Ribeirão Preto. Nós aqui que temos uma carência tão grande de cultura, né, Rafones e Tatiana, nós, portanto, precisamos não só conhecer, né, as ações culturais em Ribeirão Preto, mas também prestigiar, para que Ribeirão Preto recupere de fato aquele título que já teve um dia, não sei se tem ainda, hein, de capital da cultura. Então é sobre isso que vamos falar. Mas primeiro eu queria uns esclarecimentos, para mim e para os nossos ouvintes que estão conosco, e para mim também, né? Eu conheço a Paty, conheço o Rafones, conheço o trabalho deles e sei que eles integram o que... Aí eu já não sei dizer direito. Se é um grupo, se é um movimento, se é uma dupla chamada Hierofante. O que é Hierofante, Rafones? Essa pergunta surge sempre, sempre, né? E a gente gosta eu imagino. E a gente gosta de responder, porque desde a escolha a gente já imaginou que assim seria, né? A gente falou, vai ser interessante, vai surgir a dúvida, a pessoa vai ficar com isso na cabeça, e meio que deu certo. Vamos começar o pé da letra, o que significa a palavra hierofante, né? No dicionário, se não me falha a memória, é algo como o grande sacerdote, né? Acho que é uma palavra muito antiga, assim, que se denominava como um grande sacerdote. Da Grécia Antiga. Da Grécia Antiga. Existe também uma carta no tarô, que é o hierofante. Aí eu já não vou saber dizer ao certo, porque tem vários sentidos, várias significações. Enfim, é uma carta no tarô que se chama. Uma carta do tarô também chama hierofante. Muita gente fazia essa ligação, achava que era por conta da carta do tarô. Mas na nossa concepção, da onde a gente tirou, é porque a gente, como eu estava conversando antes com vocês, somos voltados à difusão da música brasileira e também da literatura brasileira, né? Poesia brasileira em geral. E o Hierofante é uma música dos Secos e Molhados, um disco clássico dos Secos e Molhados nos anos 70. Caramba, legal. E que na verdade é um poema de Oswald de Andrade que eles musicaram. Então a gente já fez um link todo, assim. É uma música dos Secos e Molhados, que é um poema do Oswald de Andrade, que é um modernista
da semana de 22, enfim. Entendi. Então, pra nós é por conta da música dos Secos e Molhados mesmo. É isso que prevalece na ideia. É isso que prevalece. E pra gerar essa dúvida aí que também que você teve, né? Pra pessoa se perguntar o que é isso e ir atrás. E aí, respondendo, nós somos um coletivo de dois. Né? Isso que eu ia perguntar Nós agora. somos um coletivo de dois. Eu não falo que é uma dupla, porque eu me coloco como coletivo mesmo, porque a gente tem muita parceria, muitos braços, assim, pra gente chegar até onde chegou. Então, essas parcerias também eu coloco como estando em coletivo, né? Que ninguém vai pra frente sozinho. Então, ao longo da nossa caminhada, desde 2014, que nós estamos na atividade, como o Rafa disse, a gente faz um trabalho de resgate à música brasileira, à cultura brasileira. E nós começamos fazendo produção cultural, já trouxemos aí no circuito de banda autoral independente mais de 200 bandas, junto com esses parceiros, o coletivo Fuligem é um grande parceiro desse aí que ajudou a gente a dar um pontapé inicial. E também fazendo discotecagem com vinil, né? Um resgate à música brasileira 100% em vinil. Tudo, só para concluir ainda dentro dessa mesma pergunta, é que tudo começou com espaço físico. A gente procurou um nome, o Hierofante era um bar nosso, ao pé da letra. Centro cultural. Era um centro cultural lá no... O no bar centro. chamava-se O Hierofante. Hierofante, Isso. isso. Ah, o bar. Isso, era o Hierofante, a casa da contracultura, a gente costumava chamar assim. É no Sei. Hierofante que rolou toda essa cena aí de bandas autorais, fazíamos sarais, tivemos palestras, fizemos um curso sobre marxismo grande, com 20 aulas, assim. E aí do bar surgiu as discotecagens. A gente vende a nossa discotecagem, que é 100% vinil, para outros espaços. Assim a gente acabou divulgando tanto o nosso espaço físico quanto a nossa marca, né? Hoje o espaço físico não existe mais, mas a gente continua com o projeto em outras casas e na discotecagem que a gente vende, né? Entendi. Para bar mesmo, assim, balada, festa, casamento, quem Isso quiser, a gente um tá ponto aí que é pra interessante lembrar também, já que está dentro do contexto, é que todas as atividades a preço acessível ou custo zero. Muitas atividades formativas relacionadas a teatro, assim, a gente fez muitas gratuito mesmo para acabar com essa segregação na cultura mesmo. Até por conta, o teatro, por exemplo, é uma atividade elitizada mesmo, assim, à vista da prefeitura, o teatro municipal, o teatro, o Dom Pedro, não é muito acessível mesmo para a pessoa que está na periferia, né? Então a gente tentou também trazer essas artistas independentes no teatro, no circo, também a um preço acessível aí para a galera poder ter acesso, né? Muito bem. Então vamos trocando em miúdos. Para eu entender e fixar também, porque Claro. às vezes a gente toma contato primeira vez com a questão e fica um pouquinho ainda com algumas dúvidas. Eu posso dizer então que eu estou aqui com o Rafones e a Patiana, que integram o coletivo Hierofante. Perfeito. É isso? Então, acho que é uma isso. boa denominação. É um coletivo, como disse a Patiana, de 2, mas não está com as portas fechadas. Quem quiser pode vir para o coletivo. Perfeito. É isso? Isso, é isso. Por isso que é coletivo. E é um coletivo que se dedica a algumas ações culturais, a difusão da cultura, sobretudo com o compromisso de tornar a cultura acessível a todos. E é a música, não é o que vocês chamaram também de discotecagem, né, que diz respeito à música, difusão do disco de vinil, é isso? Mas vamos falar devagar um pouco sobre isso. muita Eu queria informação. saber por que esse nome. Eu já sei que vem da Grécia, eu já sei que era uma música do Secos e Molhados, eu já sei que é uma carta do tarô, eu já sei que é um coletivo, eu sei que é um coletivo de 2, é o Rafones e a Patiana. Agora, isso tudo é para fazer cultura. É pra fazer. E é cultura. Cultura. Olha, a gente fala assim, cultura acadêmica, cultura erudita, cultura central, cultura... Pode falar cultura periférica, Rafones, ou é cultura da periferia o mais certo, hein? É uma boa pergunta, porque quando a gente fala cultura da periferia, dá a impressão que a gente está focando no que já tem sido feito ali, o que não é um erro. O que eu diria, o movimento do hip hop, que é um movimento que surge na periferia e lá se mantém, né? O movimento hoje do funk, principalmente. Porém, no nosso caso, não por nada, a gente fez já vários movimentos junto com o pessoal do hip hop e tal, mas o Hierofante ao pé da letra da discotecagem, de certa forma, ainda é elitizado o tipo de música que a gente toca. E essa que é a ideia de difusão
da música brasileira dos anos 70, não na intenção de tocar para uma elite, na intenção de mostrar para qualquer pessoa o que o Brasil tem feito de bom também, além do rap, que é muito bom, além do funk, que é muito bom. Então, no nosso projeto, O Hierofante, discotecagem de música brasileira, esperam-se já, quem conhece o nosso trabalho, já espera, vou dar alguns exemplos, Alceu Valença, Zé Ramalho, Gil, Caetano, que a gente tenta fazer um catado dos movimentos culturais do Brasil, sim, musicais no Brasil. Começa lá na Tropicália, aí passa pela Vanguarda Paulista, chega um pouquinho mais pra frente. Que são movimentos que, de certa forma, hoje se tornaram um pouco elitizados. Quando a gente fala do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, dá a impressão que é coisa de gente rica já, né? Mas não, é brasileiro e feito por nós, para nós. E essa que é a ideia da difusão da música brasileira para tornar ela mais ampla. Esse é o projeto do Hierofante. Mas quando a gente fala sobre um movimento social, o que a gente espera dos movimentos sociais para a cultura, aí sim eu diria que eu a gente não amarra ao nosso conceito, que é a questão da difusão do vinil, enfim, tudo isso que eu expliquei. Aí eu já amarro mesmo ao que você disse, a cultura na periferia. Se eu tiver que fazer alguma ação lá, eu acho interessante integrar as pessoas que estão lá e já fazem cultura. Que é um moleque que faz rap, é um grupo de samba que já existe lá. Então, nesse ponto, o projeto social Hierofante, sim, eu poderia colocar como cultura da periferia. Agora, a discotecagem, nosso trabalho fechado que a gente vende, é mais uma cultura, é meio feio falar assim, intelectualizada, mas Na verdade, é para tirar esse conceito de música intelectualizada. A música popular brasileira acabou se tornando menos popular. Sim. É isso. Agora, Patiana, você, que é a Patrícia, que é a Pati, né? Patiana... É meu vulgo. É o vulgo, né? O vulgo... É o nome artístico, Machado. Sim, mas o vulgo é a Patrícia ou a Patiana? Patiana. O registro é Patrícia, eu não vou mentir não. Eu acho que até notícia que até amigos próximos que não sabem. Eu acho que é Patiana. Sei. Pati, essa tarefa de difundir a música brasileira através do vinil, fazendo discotecagem, né? Concretamente, o que é isso? Por exemplo, eu quero chamar o coletivo Hierofante para fazer discotecagem, difundir o vinil, a música brasileira. Como que eu faço? Onde que eu procuro? E o que é que o Hierofante vai fazer de fato lá no espaço onde eu contratar, onde eu solicitar a presença do Hierofante? É só chamar que a gente Só vai. para ilustrar um pouquinho, nós tivemos lá no lançamento da revista Vitória Régia, e eu encontrei vocês lá, conversamos, vocês estavam tocando ali uns discos de vinil. Por acaso, a hora que eu estava ali era na Ara Leão, parece que estava rolando. Naquele momento, vocês estavam fazendo discotecagem, difundindo o vinil e a música brasileira? Era isso? É isso. É assim que eu até falo assim, é uma seleção de música brasileira. Aí, assim, um pouco mais na técnica, porque discotecagem normalmente se entende quando um DJ faz uma mixagem, né? Ele trabalha em cima da música, tornando ela uma outra música, né? E a gente faz uma seleção mesmo, é um trabalho de pegar o vinil, escolher uma música, do outro lado escolher outra, fazer uma passagem. Então, somos seletores de música brasileira, mais do que um DJ. Né? Acho que, senão, os DJs vão até cobrar da gente, porque a gente só escolhe a música que está pronta lá e faz a seleção. Mas também tendo um embasamento, assim, de acordo com o local onde a gente está levando o trabalho, né? Lógico que se alguém quiser contratar e falar, olha, eu queria uma festa específica de tropicalismo, assim, uma coisa voltada a isso, a gente vai focar e fazer o que a pessoa está pedindo. Na ONG Vitória Régia, eu achei legal levar uma seleção que tenha conteúdos um pouco mais politizados, que tenha a ver com o trabalho da ONG também. Mulheres, né, elas trabalham ali com as prostitutas da Baixada, as profissionais do sexo, então a revista era trabalhada sobre esse tema, então eu tentei levar algumas mulheres cantando com músicas politizadas e de empoderamento feminino mesmo, então sempre tentando trabalhar de acordo com o local que a gente está fazendo a discotecagem, né, a seleção. A gente trabalha muito em movimentos sociais, então também quando a gente vai fazer algum trabalho
pro movimento social, a gente tenta levar uma seleção de acordo com o que estão contratando mesmo. Se for um samba, uma feijoada, a gente vai levar um samba, né? O que casar junto ali, a gente vai. Para chamar a gente, é só procurar na rede social. A gente está no Instagram, o.hierofante, e no Facebook também, o Hierofante. Só conversar que a gente vai. Muito bem. Ô, Rafones, e por que o vinil? Qual é porque é o trabalho com que a matéria com que trabalha o DJ e tal, mas a parte está falando não é bem o trabalho do DJ. Por que o vinil, o disco antigo de vinil? Sim. Ele não está assim já caiu do galho, está fora de moda, etc. Por que o vinil? Bom, para nós, para mim principalmente, assim, vem meio que do berço. No movimento de rock, assim, a galera nunca morreu, na verdade, o vinil. Quem gosta de heavy metal, principalmente punk rock, essa galera costuma colecionar o vinil, porque a música dos anos 80 mesmo, ela tinha sido prensada daquela forma. E muitos mesmo, depois que saiu em CD, mantém na coleção por fetiche de mercadoria mesmo. Colecionismo, né, eu diria. E eu já tinha alguns discos. Desde muito tempo, assim, por conta do rock. E aí quando eu comecei a me envolver com música brasileira, aí a coisa cresceu mesmo. E nesse momento o vinil ainda estava rolando essa queda. Era muito barato, você encontrava muitos discos por R$5, R$10 no sebo. Porém, hoje existe uma cultura gigante, assim, a gente pegou um embalo nessa cultura em 2014, já estava rolando forte. Por isso que surgiu como um produto. A gente já colecionava, já tinha uma coleção grande de vinil. E aí, nesse momento, a cultura vinílica, se assim eu posso dizer, não sei se a palavra existe, tava crescendo muito. Hoje, os discos esgotam, a galera prensa disco novo. As fábricas voltaram a prensar, existem clubes de vinil no Brasil, por exemplo, se posso citar dois famosos, que é a Noise Records, você paga uma mensalidade e todo mês chega um disco novo para você que eles acabaram de prensar, de um artista novo, às vezes uma reprensagem, um disco que era muito raro, você não vai encontrar mais um original dos anos 70, eles reprensam um disco novo, assim, 180 gramas. Então é uma cultura que voltou muito. Inclusive em Ribeirão Preto a gente tem a Feira de Vinil Ribeirão Preto, que é gigante. Vem mais de 50 expositores, assim, do Brasil inteiro. E quando que acontece a feira? A próxima é agora dia 12, inclusive. Legal, a gente está divulgando aqui, vai rolar na Fábrica de Extintores, que é um espaço ali no Campos Elíseos, dia 12/2, tem uma feira de vinil. Ela começou lá no Cauim, rolou umas 3 edições, se eu não me engano, desculpa aí aos organizadores se não foi isso, mas 2 a 3 edições rolou no Cauim e era conhecido como a Feira de Vinil do Cauim. Mas aí, não tenho certeza por qual motivo, mas teve outra edição no Sesc, que também foi muito boa, e agora está tendo essas edições na Fábrica de Extintores. E cola muita gente, vendem muitos discos na feira, então é uma cultura que voltou. E agora por quê? Porque a matéria-prima mesmo, ao pé da letra, a música em formato analógico tem uma qualidade maior. Para um audiófilo, assim, ele vai perceber na hora se você pôs um vinil, um MP3 ou um CD. O CD é um pouco melhor do que o MP3 e o vinil é muito superior às outras duas mídias. Quando a gente coloca assim na tela mesmo um gráfico, você nota que quando é o vinil, que é a música de forma analógica, ela preenche muito mais o gráfico, assim. Sei. Então o som é mais alto, é mais... Então a qualidade do vinil é melhor que a qualidade de um CD desse que a gente compra? Perfeitamente. É a melhor que tem. É? É a melhor que tem. Claro que vai depender muito de equipamento, né? Pra você alcançar essa qualidade, você vai ter que ter um equipamento bom, toca-disco legal, com uma agulha perfeita. Não é tão fácil quanto na música digital, que a música digital é o CDzinho, é um laser que lê ele lá, é mais fácil você ter um equipamento que amplifique. Então, em termos de qualidade, o CD é um retrocesso, Paty? Ele diminui, né? Ele chuta a música para caber numa mídia menor. Então, que não é MP3 também, você coloca dentro de um pendrive 300 músicas que cabem. No vinil, não. Então, a qualidade, na verdade, é assim, falando bem ao pé da letra, né? É como se a música fosse compactada para caber ali. Então, você perde um pouco da qualidade, sim, no digital. Entendi. Sim, em termos, portanto, de qualidade, né, em termos de, digamos assim, de avaliação mais purista da qualidade da música, nós podemos falar que vinil é melhor ouvir um vinil do que um CD. É melhor ouvir o vinil. Se você está procurando qualidade no áudio, sim. Posso entrar nessa discussão? Chegou para polemizar, hein? Deixa eu só levantar um dado.
sobre essa questão da cultura estar voltando, de fato. Não sei se foi agora 21 ou 20, mas foi desde 89, se eu não me engano, foi o ano que a venda de vinil superou a venda de CD, desde 92, se eu não me engano. Então, no mundo inteiro, isso é uma cultura que está voltando no mundo inteiro. Principalmente por conta dos DJs, inclusive música brasileira que estão resgatando, tirando do fundo do baú. Ninguém não vendeu Artistas na época, obscuros, ninguém assim, escutou né? na época, passou batido, um DJ lá na gringa acha, põe na agulha, fica pirado, começa a tocar nas festas e esse artista volta. Entendi. Um Agora, ponto- só para concluir essa coisa do vinil, eu tô vendo... Não, concluir a ideia. Eu sei que o Cavani está excitadíssimo para falar sobre Ele veio, música, veio vinil. Eu vim- vontade aquele aqui. veio Eu vim defender o CD. Mas deixa eu perguntar uma coisa ainda. Então, quer dizer, uma questão prática. O mercado oferece os aparelhos para tocar vinil, que a gente antigamente chamava de vitrola. Se eu quiser ir lá agora, lá na loja de departamento, eu encontro uma vitrola para tocar vinil. Encontra sim. Hoje sim, de novo. É Encontro. mesmo? Voltou isso? Eu tive notícia que tinha havido um boom do vinil, mas que depois não pegou, não é mas verdade? pegou sim, viu, Machado? É até legal que o Rafa estava falando dessas clubes de disco que tá prensando disco novo agora, porque a gente estava falando de cultura periférica e tem acontecido muita reprensagem, né? Prensagem novas de disco de rap. Que é um som, assim, né? E vende que tudo. nasceu da periferia. Vende tudo. E O cara vende prensa muito, 300 cópias, acaba no mesmo dia na internet. Que isso, que Então loucura. é legal também porque acaba sendo um trabalho de resgate a culturas periféricas também, né? Que é um assunto que a gente estava falando aqui. Porque talvez se você fosse prensar... Se eu tiver uma banda e quiser prensar um vinil só, eu, sozinha, assim, fica caro. É uma coisa cara, uma mídia cara. Mas com essas ajudas desses clubes, né, o mercado estando fomentado, então também torna mais acessível o artista independente, um cara que é da periferia, que faz um rap, conseguir gravar um disco, né? Sei. Então, nós não podemos dizer que o vinil é uma peça de museu superada. Não. Ele, duas coisas me parecem certas. Ele está aí, né, portanto não é coisa do passado, e tem também uma dimensão, um valor cultural, é isso? Sim, com certeza. Que legal. Bom, você está vendo aqui que o Thiago Cavani... Ninguém que tá é deixando, Thiago, defender o CD. Eu Que tô é o- louco pra ver essa defesa. o editor, é o editor do nosso programa, ele veio correndo quando vocês falaram, ó, Falou mal da vinil mídia digital. é melhor que CD. Eu acho que vai ter controvérsia Vamos aqui, hein? ver. Como é que é, Thiago, vinil, é verdade que vinil é melhor que CD, é? Bom, cheguei dominando tudo de novo, né? Como sempre. Na verdade, não é que o vinil é melhor que o CD, né? Tem muitas coisas que você pode discutir em relação a isso. Por exemplo, eu tive muito vinil, eu recomprei toda a minha coleção em vinil. Eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre vinil. Eu falei, só que tem um problema muito sério hoje nessa volta do vinil, que é uma volta meio controversa. Porque o vinil ele é muito caro, né? Então, não é todo mundo que tem que tem dinheiro assim para comprar tanto material em vinil. O CD já é mais barato. Agora, infelizmente, o CD já está chegando nesse patamar de ficar caro também. Já está virando É uma peça retrô já o já, CD. já tá Já é um virando item de uma coleção, né? Isso, já virou uma peça retrô e cult. Então os preços estão exorbitantes, assim como o vinil. Tem CD que custa o mesmo valor de um vinil. Tem vinil que custa uma casa. Eu ia levar Tem. essa questão também de verdade. preço, por conta da raridade. É caríssimo. Um vinil de 20 mil reais. Tem. O MP3 ele é muito legal mesmo por causa disso. É uma mídia acessível, né? É que o MP3 uma mídia que ela tem uma qualidade menor porque ela já foi compactada. Pra compactar mesmo. Mas Sim, o sim. CD, você chegou no ponto. Em relação ao vinil, o CD, a qualidade em si é melhor, tecnicamente falando. Em wave, Quem que é melhor, vinil ou CD? Não tem quem é melhor. Tecnicamente. qualidade. Tecnicamente, o digital ele é sempre melhor porque ele consegue reproduzir com mais fidelidade o som. Não Certo. tem as variáveis que as tem o vinil. nuances, é. Porque o vinil tem variáveis. Por exemplo, a agulha. Né? Tem também o lance do vinil, ele tem um tempo de uso, ele desgasta. Então eu tive muito problema com o vinil, que chegava nas últimas faixas, começava a ficar a qualidade ruim. Ou Certo. seja, Aquele chiadinho, né? não é só o chiadinho, a música começa a ficar um pouquinho distorcida.
E com o CD isso não acontece. E para você assim achar um vinil com um bom estado para você ouvir, é muito difícil. O CD você não tem, o digital você não tem esse problema. E hoje o digital ele evoluiu de uma forma que hoje você tem o digital de alta resolução, veja só. Perfeito. Digital de alta resolução, mas não tem necessidade, sabe por quê? Nosso ouvido, ele ouve até cerca de 20 kHz. O meu, o seu... Quantos anos você tem mais ou menos? 32. 32. Eu sou mais velho que você, tem 37. O meu deve ouvir lá para os 15, 16 kHz. O seu deve ouvir... Um ouvido saudável, novinho, é 20 kHz. Então quando você vai pôr no vinil lá, no seu tocadisco, e vai sair na caixa, a caixa ela só suporta 20 kHz. Então você não ouve toda a qualidade do vinil. Para você ouvir toda a qualidade do vinil, você tem que ter uma aparelhagem monstra. Perfeito. Inclusive eu levantei essa bem questão. A gente até tá falando, né, de ouvir um quadrafônico, qual que é o equipamento para você conseguir e ouvir um som você precisa quadrafônico? de umas caixas que suportem, né? Claro. Muito mais de 20 kHz. Mas a maioria das pessoas não... É inacessível para a maioria das pessoas. E o CD, ele é gravado, ele é compactado a 44.1 kHz. Que é muito mais que o ouvido humano. Já passou do que o ouvido humano ouve, né? Então, quando se fala o vinil ou o CD é melhor, depende do gosto. Claro. Mas tecnicamente o CD é melhor em relação à fidelidade do áudio. Você não vai ter as variáveis que o vinil tem. Certo. Tem muitas variáveis. Mas em condições perfeitas, não, de equipamento e tudo mais. Mas em condições perfeitas o vinil... Porque o som do vinil ele é mais gostoso por Por ser conta... analógico mesmo, né? Mas é por conta do... É por conta... O que traz esse som gostoso do vinil não é só por ele ser analógico. Porque o CD, quando ele passa pelo transistor, né, o conversor de digital para analógico, de zeros e 1 para onda eletromagnética, ele volta a ser analógico. Então a questão não é se é analógico não. A questão é que o vinil ele tem um ruído de superfície da agulha com o sulco do vinil. E é aquilo que dá toda aquela mágica do vinil. Um charme, né? E não é o chiado. O som é diferente. Sim. Por conta do ruído de superfície. Esse é o charme do vinil. Não é que o vinil é melhor que o CD, mas tecnicamente o digital é melhor, mas o vinil ele tem um charme que o digital não tem. Foi o que eu levantei quando eu disse que com o ouvido muito perfeito, talvez você note isso com o equipamento perfeito. Exato. Você vai notar que o vinil pode alcançar uma qualidade superior. Mas eu concordo que ao ouvido, o nosso dia a dia, você não vai sentir essa diferença. Inclusive, concordo também que no digital você vai ter uma qualidade mais fácil, mais prática. Você pôs no sonzinho ali, ele já vai sair perfeitamente. Você não tem essas variáveis. Que a agulha tem que estar X, o disco tem que estar perfeito. Tem toda uma questão. Prensagem. Você pega a prensagem de vinil que foi feito agora em 2018, comparado com a prensagem dos anos 70. O mesmo disco, a prensagem antiga tem uma qualidade maior. Sim. Absurdamente tem maior. Mais você põe o disco novo, ele é mais baixo, assim, a qualidade. São muitas variáveis. Agora, isso eu concordo. Agora o que eu estava levantando é quando você põe para ver a faixa de fato. Sim. Ela é mais cheia. Seu ouvido não vai notar. Então, mas aquilo mas ali, tá aquela faixa cheio. que você vê, você fala da senoide, né? É com o gráfico, assim. Quando né, você vê no som. computador, aquilo é uma representação gráfica, não é tudo aquilo que você vai ver. Porque o CD também é representação gráfica da senoide. E a gente consegue perceber essa diferença quando a gente está tocando, por exemplo, com uma CDJ e duas Aham. Technics. Você pode estar com a controladora, com o mixer, se você tiver com eles na mesma qualidade, você põe o vinil de um lado e o CD do outro, você vai ter que diminuir muito o vinil. Porque o vinil sai alto nas caixas, comparado Bom, pelo que eu estou entendendo. Você vai ter que dar um ganho. Pelo que eu estou entendendo. Você dá um ganho bom assim no digital. No lado que você está usando o CD, para ele chegar perto do vinil. Se você estiver usando a mesma equalização, entende? Então por isso que eu imagino que esse som aqui seja um pouco mais cheio. Não que no meu ouvido vai perceber tanta diferença, eu até concordo. Na questão... vai ser mais prático. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, Machado. Pelo que eu estou entendendo, entre vinil e CD é melhor ouvir os dois. Isso daí é uma briga eterna. Entre o vinil e o CD é melhor você ouvir música. Então acabou. Então tá selado o acordo. Mas eu tinha que eu queria defender. Eu preciso fazer uma pergunta ainda sobre banda autoral. Só uma pergunta. Quando a gente tocou quando você fala de difusão do vinil, você quer dizer o quê? Difundir só a cultura. Porque se você for tentar... Por exemplo,
Porque o vinil é muito caro. As Certo. pessoas... eu mesmo, eu não tenho acesso. Eu passei a vender meu disco mais do que comprar Pandemia. hoje. Mas É, acho os que esse meus- negócio os assim, meus ó, eu vendi a gente tudo. sabe que nem todo mundo tem realmente acesso para comprar os discos. E esse é um trabalho legal que a gente faz, porque a gente tem os discos. Então, se a gente pode levar para quem não tem, poder ouvir, Entendi. ver, pegar, conhecer. Porque isso acaba. É legal. Às vezes a gente tá tocando, vem até criança ver, dependendo do local que a gente tá, que tem criança. Eu até deixo brincar, mostra como que funciona. É uma curiosidade. É mostrar realmente uma mídia para a pessoa que não tem acesso a ela. Não só a música em si que está tocando, mas a mídia. Porque você estava falando do charme do vinil, outro charme do vinil é a arte gráfica. Arte gráfica, Sabe? São coisas assim, são fotógrafos que fazem capa de vinil assim, que tem que E ser como eu levantados, disse, é uma coisa legal. A discotecagem, que é um dos nossos trabalhos, né? A discotecagem ao pé da letra é um produto nosso, é um Sim. nicho, né? A gente viu nisso uma forma de trabalhar com isso, né? Ter um retorno. Por muito tempo a gente viveu única e exclusivamente da Aí discotecagem. você acaba difundindo Até essa a um pandemia cultura. nicho, né? começar, a gente Nesse tava caso fazendo não é isso. uma questão muito política da nossa parte. Sim, sim, A claro. discotecagem é um produto que a gente vende legal. e a gente pegou numa onda boa, que é a questão Nós da vamos difusão, discutir do LP nos e tal. bastidores depois. E aí, o Cavani, matou a curiosidade? Matei. Ou ainda tem alguma dúvida aí? Não tenho nenhuma dúvida. Então dá Só pra vim falar. pra defender o CD. Que agora eu coleciono CD. Pessoal só não que tá na tenho rede nenhum. social aí acompanhando, faz uma votação aí, ó. Quem que prefere CD ou vinil? A maioria vai Eu preferir quero- vinil. eu quero Eu que o prefiro vinil vinil. ganhe. Eu Ah prefiro lá, ele vinil. já se deu por vencido aí. Não é? Medo da votação aí, Já, Machado. já embandeirou. Não, mas eu entendi. Mas Eu perfeitamente, prefiro o Cavani. vinil por conta de todos esses detalhes. O vinil tem uma capa desse tamanhão, você vê a bonito, capa. é bonito. É gostoso, tem toda aquela coisa de você tirar, colocar no toca-disco. Você E- vê, é uma tecnologia antiga, mas é uma tecnologia que quando você olha assim, você fala que coisa. E é o colecionismo Sabe? E é o também, né? colecionismo. Por exemplo, você tá com uma camiseta do Black Sabbath, você pega um LP que é o de É. 1970, que tem a bruxinha na capa. Você Se volta pegar pra um aquela de capa, época, você volta pra se aquela você época, abre ele e cara. vê que o selo é inglês, sei lá, você fala, Sim. puta, mano, é um disco que... Da época. Quando os caras lançaram, saiu na loja, um moleque, fã de rock, comprou, levou pra casa, passou na mão de várias pessoas. Passa hoje tá na mão aqui de muita na minha gente. mão. O mesmo disco, ele foi prensado nos anos 70. Então É. isso tem uma questão do colecionismo, do Tem. fetiche mesmo, Tem. sabe? Então, peraí, o Eu vinil... posso comprar um disco novo que foi prensado agora, mas o cara que coleciona, ele vai sempre dar preferência ao original prévio. Exatamente. O vinil tá muito ligado, você falou mais de uma vez, a música dos anos 80, dos anos 70, ele tá foi muito onde ligado teve o boom, a né, essas décadas aí, é? Muito- E aquele vinil antigo, do tempo da Seresta, dos anos 50, aquilo Ainda rola. ainda rola? Rola. Inclusive, tem um que é um outro material, que é o goma laca. Ele é meio que quase um vidro, assim. Ele quebra se cai no chão. Ele é diferente do Mais eu lembro vinil. grosso, é. Ele tinha 78 rotação, enfim. Tem muita gente E aquele um que era pesadão? É esse aí. É esse, Tem É muita o goma- gente que goma laca? coleciona. É, goma laca. Tem muita É gente o que material coleciona dele. esse tipo de mídia, mas por que não difundiu muito? É porque nesse momento ninguém tinha muito o equipamento em casa para ouvir. Era mais caro, mais ainda do que essa nova tecnologia que surgiu nos anos 70 ali, que é o disco de vinil mesmo. Entendi. E os equipamentos para usar em casa, né? Antigamente, nessa época aí, era mais sofisticado. Quem tinha um toca-disco de 78 rotação era quem tinha muita grana mesmo. Entendi. Já nos anos 70 e 80 foi bem popularizado, né? Digamos assim. Que legal, hein? Olha, eu queria mudar um pouquinho aqui o assunto, o Adentramos foco da muito, nossa né? conversa, para perguntar o seguinte. Vou começar com a Paty aqui. Paty, vocês falam em banda autoral, em promover as bandas autorais, difundir as bandas autorais. Explica para nós, o que é banda autoral? Como que promove? Por que é importante? O que isso diz respeito à cultura musical, etc. A gente, quando fala assim banda autoral, significa que é a banda que a música feita pelo próprio ela. artista, por ela, não é um cover, né? Diferente de um cover, que é quando o artista reproduz a música de outra pessoa. A gente tem esse nicho, né, nas produções que a gente fez até hoje, de fazer banda autoral independentes também. O que significa isso? Bandas que não têm gravadora. Então, a banda que é o artista é independente mesmo. Ele trabalha com caminhos próprios, meios próprios, faz a própria música e tenta circular. Então, a gente já dá para entender que não existe uma aceitação muito fácil. Assim, um artista que é desse é um
público pequeno. Então, Porque grandes não tá na casas mídia não tradicional, está na isso. mídia tradicional. Ele está no underground, não no mainstream, né? Então aí é difícil que tenha casas de shows que recebam esse tipo de artista, porque não dá uma rentabilidade para casa que coloca lá um cara do mainstream, uma banda mainstream que lota, né? Então também é uma procura que tem em Ribeirão Preto. Hoje até digo que existem mais casas que fazem esse trabalho, mas ainda, em geral, né, a nível Brasil, é um pouco carente, né? Entendi. Então existem alguns pontos. A gente, como produtor, assim, tem algumas casas de cidades próximas, alguns produtores que são assim pilares mesmo, falo no Brasil, que ajudam a circulação de bandas que são autorais e independentes. Muito bem. Então quer dizer que a banda tem lá a banda, os seus integrantes, os seus instrumentos, o seu repertório próprio, o seu talento, mas ela não está ainda, digamos assim, no grande público, assim, no meio do público, porque não está na mídia, como você disse, ainda uma e banda também muitas vezes underground. não quer estar, sabe, Machado? Não por não é opção. essa a intenção. Entendi. Porque o estilo Não é musical, às objetivo. vezes, não é o que o mainstream vai comprar de jeito nenhum. Então também não é um negócio que queira alcançar Não é um o mainstream. objetivo Não é um dela. objetivo 100% das vezes, não. Isso é importante É lógico falar. que todo mundo quer poder ter rentabilidade financeira. O artista quer poder viver do que ele faz, né? Da Sim. arte dele. Mas não precisa Então ficar esse que é podre um de ponto. rico e famoso. Mas esse que é um ponto, né? Assim, também políticas públicas para a cultura e para o artista Isso que eu independente. ia perguntar aqui Então, agora. O Rafones, em Ribeirão Preto tem banda ou bandas autorais boas e que já estão a merecer como disse a Paty, uma política pública de incentivo a essas Com bandas? certeza, Ribeirão Preto, como você mesmo levantou, já foi considerado um polo artístico e cultural, né? Eu acredito que ainda seja. Por mais que não se use muito esse termo, hoje a gente fala mais do polo cervejeiro, mas veja só, eu acho que isso uma coisa liga a outra, né? Se a gente tem uma cidade que é um polo cervejeiro, a gente já liga isso à boemia, que vai necessitar de um artista, Vai precisar de música. tudo é entretenimento, né? Hoje a gente tem o Chorinho lá na Praça 15 toda segunda-feira, com uma qualidade imensa, assim, estrondosa. Toda segunda-feira tem uma roda de show. E a gente pode falar que aquela é uma bandinha autoral? Não, porque ela toca... Eles fazem, aqueles artistas, eu conheço a maioria deles, assim, eles têm músicas autorais sim, mas ali eles estão fazendo Sei. mais uma ode ao Chorinho, então são Mas são artistas artistas E onde que eu independentes. ouço uma banda autoral em Ribeirão? Putz, agora fechou, viu, Tá cara? Pra te faltando. falar a verdade. Eu Tem a diria que Egrégora, a Egrégora traz algumas bandas autorais, o Armazém o Baixada. Armazém Baixada. Traz bastante, Armazém Baixada. Quando a gente fala, igual a Paty falou, às vezes o cara nem quer. É que, por isso que a gente costumava falar sobre a Casa da Contracultura, né? Porque o movimento contracultural, ele não tem um interesse no mainstream. Quando a gente faz uma banda de punk rock, por exemplo, Ratos de Porão, uma banda famosa no mundo inteiro. Sim. Mas não é uma banda com interesse em tocar no Faustão à tarde, saca? Eu não tenho problema nenhum com a banda que toca no Faustão de tarde. Mas existe um nicho mercadológico que não tem esse interesse. É menor, mas existe. E tem que ser visto. E tem que ser visto. Aí Muito quando bem. você pega, isso eu coloquei a nível nacional, uma banda grande que existe desde os anos 80, né? E toca no mundo inteiro, na Europa é muito famoso, vende disco todo ano, enfim, que é o Ratos. É um exemplo de banda underground famosa no Brasil. Eu poderia pôr até o Sepultura, que é uma das bandas mais famosas do mundo, assim, de thrash metal, e a de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E aí quando a gente pega a nível municipal, tem uma cena gigante desse mesmo estilo. Em Ribeirão Preto a gente tem um exemplo, a Distúrbio Mental, que é a banda do Kelsen, um figurão aqui da cidade, tá sempre pelo centro, um cara cheio de tatuagem no rosto. Alguns de vocês já devem ter visto ele por aí. Ele é muito famoso, assim, na cena underground de Ribeirão. A banda deles tem Como chama a banda dele? Distúrbio Mental. A Distúrbio Mental tem 30 anos. 30 anos na estrada, nunca parou, tem vários discos lançados e eles tocam em São Paulo, tem um público grande lá que conhece. as E músicas. vivem desse trabalho deles. Hoje não, porque cada um trabalha de alguma outra coisa, assim, mas já teve por um tempo que eles conseguiram circular com o projeto da banda, só que hoje a banda tem 30 anos, o próprio vocal já não tem muita idade para pegar esse pique da estrada, dormir em rodoviária, enfim, que é um Mas não movimento... só distúrbio, aqui tem muito, em Ribeirão tem muito eu artista dei um autoral exemplo independente. de uma banda grande que se mantém... Tem gente se até mantém fazendo viva. lançamento, né? Eu até Paty, levantei, é verdade, e o que falar que de alguns precisa pra lançamentos. gente saber disso, pra gente ter acesso a isso, curtir isso? Tá precisando Secretaria de Cultura para fazer isso, Paty? Eu diria que sim. A gente precisa mesmo de apoio assim, do órgão público, não tem como negar.
Agora, em período de pandemia, ainda mais, porque a classe artística foi uma das mais afetadas e uma das primeiras a parar e a última a voltar, né? Com certeza o entretenimento é uma das coisas que mais para. E eu concordo também por conta da aglomeração, porém, para parar, precisa ter um suporte, né? O artista que vive disso vai parar agora, de repente, vai viver do quê? Então, aqui em Ribeirão Preto, a gente teve a Lei Aldir Blanc, que ajudou, mas também foi uma coisa, assim, com muita dificuldade para se conseguir mandar o edital, dificuldade para falar com a secretaria, né, de tirar dúvidas e tudo mais. Mas aconteceu, mas poderia ser melhor. Eu diria até em relação não só à música, mas a artista independente em si, né? No calçadão mesmo tem artista de rua, que a gente vê que tem repressão, não pode ficar lá, né? Tem muita dificuldade de se apresentar o artista de rua. E a gente está vivendo um período de pandemia que realmente a gente precisa mais do que nunca, né? Tem muito artista que foi procurar emprego fora, né? Vivia sendo artista e teve que procurar um emprego, carteira assinada e tudo mais. Sem dúvida. Olha, O Rafone. Desculpa. Fala, não, vou falar. Olha que interessante, teve um momento histórico, eu diria, na cena cultural de Ribeirão Preto. Foi até na outra gestão, não era a Isabela Pessotti, se eu não me engano, não tenho certeza. Eu acho, não tenho certeza, não era, porque nesse momento ainda era Darcy Vera, nossa prefeita. Ribeirão Preto foi tirado do circuito da virada cultural paulista. Na época não tinha pandemia, nada disso. E aí a desculpa, né, que a prefeitura deu na época é porque a virada cultural paulista, ela trazia alguns artistas, o estado mandava para as cidades do interior alguns artistas grandes. Inclusive teve algumas edições aqui, na época teve a Blitz, não lembro qual outra banda, mas enfim, teve alguns artistas grandes que era o estado que mandava, mas aí a contrapartida era que a prefeitura organizasse com artistas locais o resto da programação. A virada cultural paulista acontece 24 horas de música ao vivo, né? E aí a desculpa da prefeitura foi que não tinha artistas independentes em Ribeirão a ponto de fechar uma agenda grande dessa forma. Então o Ribeirão foi tirado do circuito da virada cultural paulista. E tinha artistas Aí independentes. nesse momento, o pessoal do movimento lá da UGT, na época, União Geral dos Trabalhadores, se organizaram. Na época a gente ajudou no sentido de vender caneca, vender camisetas, fez eventos para levantar grana e fechou daí foi quando surgiu o projeto Se Vira Ribeirão. Falou, Ribeirão não vai ter a virada cultural paulista porque não tem artista, então daí eles montaram um projeto que era o Se Vira. O Se Vira foi feito de forma independente, conseguiram fazer as 24 horas na Baixada, montou 3 palcos na Baixada, e essas 24 horas foram única e exclusivamente com artistas locais. Olha. Então foi uma prova assim do movimento organizado, do popular organizado, do povo organizado, provando para o Estado que mentira é essa, que não tem artista E que aqui. não podia ficar fora da virada cultural. E fez uma virada independente, sem grana nenhuma. Não acho que isso é correto. Eu acho que o correto era a prefeitura ter mantido a virada. Mas foi um tapa na cara, assim, pra falar, tá vendo? Vocês estão dizendo que não tem. E rolou. Foi 24 horas com banda, com um artista de circo, teatro. Tem de sobra. Tem de sobra. Tem de sobra. Tem mesmo. Você ia falar alguma coisa, Paty? Não, pode seguir. Olha, não, é que nós estamos mesmo já sobre a hora, que foi uma entrevista muito dinâmica, muito interessante, e eu queria que vocês pudessem voltar mais vezes pra gente. Você vê que é uma gama enorme de assim, um rol enorme de assuntos, e a gente fica ansioso, né? Então a gente podia até pensar numa volta do coletivo Hierofante aqui no Direitos na Rede pra gente focar num assunto cultural e aprofundar um pouco mais. Por favor. Porque como eu estou vendo... A gente gosta de falar, né? Ribeirão Preto carece de políticas públicas para a cultura, tem muito talento aqui, né? Tem muito produtor, como vocês dizem, independente, autoral, que precisa ser reconhecido, prestigiado, e Ribeirão carece também de informação. Ribeirão precisa saber que tem essa riqueza cultural e que está faltando o quê? O suporte que em qualquer lugar do mundo desenvolvido sempre há, para que esses artistas possam desenvolver e mostrar a nossa arte, né, acessível a todos e tal, a arte, digamos assim, democratizada, arte popular, a descentralização da cultura. Isso é uma tarefa de resistência, né? De luta política, democrática. Parabéns, Hierofante, parabéns, Rafones e Patiana. Olha, como nós estamos sobre a hora, eu tenho que
encerrar essa nossa sessão, mas eu já disse, encerro convidando vocês para outra. Eu queria passar a mão de vocês uma lembrancinha do programa Direitos na Rede, Rafones. Olha aí, dá uma espiada. Nossa. Obrigada. O convite está mais do que aceito, viu, Machado? Com A gente certeza. volta com certeza. Legal. Com certeza. É uma canequinha aqui bonita. Aí, Olha, quem tá concorrendo, eu já pessoal ganhei aí, a minha, hein, pessoal? Muito obrigada, viu, Machado? E essa canequinha aí é para tomar água, para tomar leite, para dar o leitinho Da Lara. da Lara e para olhar para ela e lembrar, pô, o Machado existe, vamos lá no programa. É isso aí. Perfeito, Machado. Muito obrigado aos dois. Machado, vou aproveitar e te segurar mais um segundo. Fica que eu à fiz vontade. a anotação aqui, eu não vou deixar faltar, já que fica registrado, eu quero Uhum. manter esse registro. Que é o que você está falando, como divulgar, né? Já que quando a gente tem espaço, vamos tentar divulgar. Regis Martins, ele é um músico da cidade, que também tem banda desde os anos 80, ele tem hoje um projeto que chama Regis Martins e a Companhia Fantasma. É ele com a esposa dele, mais um pessoal aí das antigas na cidade. E eles vão lançar um disco agora dia 4/2, que chama Frequência Modulada. Então anotem aí, galera, dia 4/2 tem o lançamento do Regis Martins e a Companhia Fantasma. Tá aí Legal. uma banda autoral ótima, que é daqui de Ribeirão Preto. Olha só. A Justo é uma dupla, são dois malucos também da cena muito antigo aí. E eles faziam garage rock. Lançou essa semana um single que chamou O Mar. Procurem lá, aí é uma dica cultural muito importante. E agora um dos que eu mais gosto aqui, do que eu anotei, é o Léo Zotto, maluco das antigas da cena do rap. Ele lançou um CD agora, dia 13/1, que é ótimo, chama Não Estamos Sozinhos. Aqui de Ribeirão Preto também, e nesse CD dele tem participação de vários malucos da cena do rap também, de muito tempo atrás. O Pimas, também da cena do hip hop, lançou ontem um clipe que chama Estado Clínico, desculpa. Você vê, eu fiz uma anotação rápida e a gente já tá achando um Tanto monte de de artista aqui em lançamento. Ribeirão Preto fazendo lançamento. E a última anotação que eu tinha feito era a divulgação da Feira de Vinil, que a gente já fez aí no meio do... Dia da 12 de conversa. fevereiro. Dia 12 de Na fevereiro. Fábrica de Extintores. Na fábrica de extintor, Beleza? lá no Campos Elíseos. Campos Elíseos. Naquela ruazinha que morre ali, É, no isso finalzinho de mesmo. rua. Olha, É Flávio Show. Né? como você diz, Rafones, convida esses malucos para vir aqui no Direitos na Rede Vamos. também, para Com conversar. certeza. Com certeza. Queria mandar um recadinho também, final, Vati? Não, é isso. Queria convidar todos aí para a Feira de Vinil também, todos que estão ouvindo e assistindo. E quem quiser chegar, encontrar eu e o Rafa por aí, quiser saber um pouco mais sobre o que a gente faz, o que o Hierofante faz, quiser levar música aí, a gente está sempre à disposição para falar um pouquinho e apresentar o trabalho que a gente tem feito na cidade. Muito bem. Nós estamos aqui no Direitos na Rede. Eu recebi muito honrado o casal Rafones e Patiana, que integram o coletivo Hierofante, difundindo a música popular, a cultura do vinil, as nossas bandas autorais e independentes em Ribeirão Preto, enfim, fazendo um trabalho cultural de valor inestimável. Eu fiquei muito honrado, portanto, em poder falar com esse casal simpático que está aqui ao meu lado. Estamos aqui, portanto, até o meio-dia com Direitos na Rede, pela 94.9 FM, Rádio Fé, modulando do Parque Bandeirantes para toda Ribeirão Preto, região, São Paulo, Brasil e mundo, porque estamos aí na plataforma da Rede Mundial de Computadores. Luciano Nascimento, meu comandante. Luciano, agora nós vamos para o Papo de Crente, é isso mesmo? Isso, Machado. Meio-dia em ponto. Vamos lá? Vamos nessa. Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Wesley Teixeira. Paz do Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago, e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí, que a justiça de Deus venha sobre nós. E agora, toda semana conosco, Ari, é muito bom. Vem pra cá, queremos te ouvir. Paz do Senhor Wesley. Estamos aí de ano novo, esperança renovada, graças a Deus. Mas hoje, Wesley, quero conversar com você já sobre um assunto tenso, que são as crianças, Wesley. Meu irmão,
O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, fez um discurso duríssimo sobre a nossa relação com as crianças, meu irmão. Ele disse que o Pai nosso que está nos céus não quer que nenhuma criança se perca. Meu irmão, isso é um mandato do Pai nosso que está nos céus. Nenhuma criança se perca. E sabe quando as crianças se perdem, meu irmão? Quando elas não são amadas, quando elas não são tratadas com carinho, com decência, quando não há o cuidado necessário para elas, quando tudo que é de valor é absolutamente corrompido. Por exemplo, o amor, a justiça, a bondade, tudo corrompido por causa da corrupção, por causa dos vícios, da maldade. Deus não vai admitir esse tipo de coisa. Ele cobra da nação que fizer isso, meu irmão. Sim, ele cobra. E tem mais, querido. A palavra de Deus diz que os anjos das crianças veem constantemente a face do Pai. Sim, o Pai zela pelas crianças, disse Jesus. Por isso, meu irmão, é impossível conviver com essa situação em que as crianças estão tendo dificuldade para serem vacinadas. Tem de vacinar as crianças, meu irmão, tem de cuidar bem das crianças. A Covid voltou com essa nova cepa, Omicron, mas ela, graças a Deus, por causa da vacina, ela não tem sido letal. Agora, as crianças estão expostas, meu amado, elas estão expostas. Em nome de Jesus, precisamos que elas sejam vacinadas para serem poupadas dessa nova onda, para sobreviverem, porque no caso delas, meu irmão, é uma vida inteira que está em jogo. Por isso, em nome de Jesus, a igreja tem de tomar posição ao lado da vacina para as crianças, para honrar Jesus, para honrar o Pai nosso que está nos céus. Deus nos abençoe, meu irmão, a paz do Senhor. É isso aí, ouvimos a mensagem do pastor Ariovaldo Ramos ao lado do nosso amigo Wesley Teixeira. E eu queria, nessa nossa mensagem final do programa, que já estamos chegando, portanto, ao fim, apenas reforçar as palavras do pastor Ariovaldo Ramos. Nós estamos aí agora iniciando a vacinação infantil contra a doença da Covid e ainda há, infelizmente, muita confusão, muita falta de informação, e eu creio que nesse tema ainda há muita má-fé de muita gente querendo tumultuar a vacina e a vacinação pediátrica contra a doença causada pelo coronavírus. A ciência no mundo todo já investigou, já concluiu e já testou a eficácia das vacinas, de qualquer uma delas, de modo que não há nenhuma razão, nenhum motivo para esse temor infundado de que as vacinas possam causar algum mal às crianças. Eu vejo que muita gente na internet se coloca com um argumento muito vago, com um argumento muito genérico. Eu não sei o que essas vacinas podem causar no futuro. O futuro, ninguém sabe a respeito de nada, não é a respeito de vacina. Você não sabe o que a vacina da varíola, que foi largamente usada no Brasil e erradicou a varíola, poderia causar no futuro. Nós não sabíamos lá. E não causou nada. O que ela causou no futuro? A erradicação da varíola. Portanto, esse medo meio infantil de que no futuro eu não sei o que vai acontecer, não tem nenhuma base científica. Está comprovado que as vacinas não carregam, não trazem consigo nenhum perigo, nenhum risco, nenhum malefício, a não ser as reações que são normais com esta e com qualquer outra vacina. Às vezes você vai ver também na internet o argumento de que as vacinas feitas com RNA, que são as vacinas da Pfizer, todas elas menos a Coronavac, que é feita com um pedacinho do vírus, vão dizer que essas feitas com RNA podem ter um dano no futuro, podem ter interferência no RNA da pessoa, etc. Tudo mentira. Não tem nenhuma diferença uma vacina para outra em termos de reação, de perigos futuros, que não existe, é fantasma. Todas as vacinas foram aprovadas
pela ciência, pelas autoridades sanitárias, e no Brasil é importante dizer, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam o uso de todas as vacinas, Coronavac e as outras todas. Portanto, não há essa história que inventaram aí do RNA, do DNA, o vírus que é feito de RNA, que poderia ter esse efeito futuro. Isto não existe. Isto tem um nome, é terror, obscurantismo. Portanto, é importante sim proteger as nossas crianças. Vamos abrir o olho para isso, porque a pandemia ainda está aí e já matou muitas crianças no mundo, inclusive no Brasil. Bom, nós chegamos ao fim do nosso Direitos na Rede aqui pela Rede Fé FM 94.9. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes e internautas que estiveram conosco até este momento. Eu espero contar com essa companhia de vocês também nas outras edições do Direitos na Rede, aqui pela Rede Fé FM. Agradeço a minha equipe, aqui o nosso comandante, o Luciano Nascimento, que está comigo aqui na ilha, coordenando tudo, a produção do Zé Alfredo Carvalho, a edição do Tiago Cavani. E, claro, agradecer aos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco até este momento, esperando que continue sempre conosco aqui na Rede Fé 94.fm. Eu, Antônio Alberto Machado, apresento Direitos na Rede junto com o meu amigo Luciano, com muito prazer. Um grande prazer poder encontrá-los todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Muito obrigado e até o próximo sábado.